que é como Salomão se viu. Ele se viu num tempo vazio. Na hora que ele começa a se tornar vaidoso e ganancioso, é porque ele começou a tentar preencher as coisas do coração dele, aquele vazio que ele sentia com coisas do mundo. Tanto que a vaidade dele começa a ser tanta que ele quer conquistar mais e conquistar mais e conquistar mais, e vai conquistando, mas ele quer conquistar, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que você está assistindo nossa, esse vídeo, mas curte, comenta, compartilha, se inscreve, todas essas coisinhas bonitinhas, mas comenta, já falei semana passada, comentar ajuda bastante, fiquei sabendo, viu? E ó, presta atenção, vamos falar essa semana de um cara que tem muita sabedoria, chamado Salomão. Salomão foi o filho de Davi. E qual foi o erro de Salomão? Qual foi a humanidade que gritou dentro de Salomão? Ele cultuou outros deuses, ou seja, ele se distanciou de Deus. Dentro do seu coração é quando ele se torna morno, vaidoso e ganancioso. Salomão, ele foi o rei mais sábio de toda a história. Ele foi o homem mais sábio depois de Jesus até hoje no mundo. A sabedoria dele ia além de tudo. O quanto ele era inteligente, o quanto ele sabia lidar com as situações, o quanto ele sabia discernir na hora de julgar as coisas. Tanto que ele conquistou tudo que ele podia. Só que, apesar de todo o poder, de toda a sabedoria, porque assim, por que sabedoria a gente fala? Porque quando ele foi pedir algo para Deus, Deus falou: "O que você quer, meu filho?" E ele era filho de Davi, tá? Aquele rei top, o rei dos reis, que conquistou reinos e reinos, mas também pecou pelo adultério. Toda grande figura e toda figura bíblica tem as que são referências e tem as secundárias. Só que a secundária, ela, ela está ali porque essas grandes referências como Salomão, Davi, José, Josué, precisam de pessoas, como eu e você também precisa. Como nós somos humanos limitados e falhos, Salomão teve toda a sabedoria, foi o homem mais sábio depois de Jesus na Terra. Só que ele errou. Quando ele começou a se tornar vaidoso, quando ele começou a se tornar morno, e aí ele, numa das reflexões dele, ele vê que ele começou a distanciar o coração dele de Deus. O segredo, para mim, para você, a verdade que nós devemos seguir é manter o nosso coração próximo de Deus. Ter um coração próximo ao coração de Deus. Entender que a cada reunião que eu não posso faltar, eu não sei se eu falei com vocês aqui ainda, sobre a primeira reunião do dia, é com Deus. Se faltou nessa reunião, todas as outras que você tiver, encontros, reuniões, cafés, sessões, consultas, vai ser vazia. Que é como Salomão se viu. Ele se viu num tempo vazio. Na hora que ele começa a se tornar vaidoso e ganancioso, é porque ele começou a tentar preencher as coisas do coração dele, aquele vazio que ele sentia com coisas do mundo. Tanto que a vaidade dele começa a ser tanta que ele quer conquistar mais e conquistar mais e conquistar mais, e vai conquistando, mas ele quer conquistar, gente. No início, ele também queria conquistar, mas por Deus e para Deus. Depois de um tempo ele vê que ele quer para ele. Ele consegue fazer essa autorreflexão já no final da vida dele. Só que na hora que ele começa a fazer para ele e por ele, é onde ele se distancia daquele coração de Deus, dos querer de Deus, das vontades de Deus. E aí ele se torna vaidoso. Gente, eu vou espirrar aqui no meio do vídeo, mas fica tranquilo. Vocês continuam vendo. Aqui é naturalzão. Então, o que acontece? Ele começa a se tornar morno. Nem quente, nem frio. Mas morno. E morno, o Deus... No caso, aquilo que é morno, Deus vomita. Deus vomita.
Então, ó, aquilo que é morno, Deus vomita. Deus vomita. Então, ele se torna morno, começa a ficar vaidoso e ganancioso. E aí são pontos que ele vai desagradando a Deus. Porque na hora que você se distancia, o primeiro passo, quando ele se distancia do coração de Deus, é quando ele começa a casar, casar, casar. Ele teve mais de 1000 mulheres. Vou falar, é de se duvidar. Não duvido da palavra de Deus nem nada, mas humanamente, se parar para pensar, é complicado, né? 1000, imagina 1000 rodando em casa, reclamando da toalha esquecida. Nossa Senhora. 1000 foi muito, mas é o que está escrito. Então a gente acredita. Mas ele, conforme ele vai criando paixões e paixões e paixões, e a gente volta em Sansão, que teve uma e se perdeu por conta de cada uma das duas que ele teve, tanto a primeira, que tentou persuadir, e na segunda, que foi Dalila, que persuadiu de vez, ele se perdeu quando estava com uma, imagina Salomão, que estava com 1000. E ele foi se deixando, deixando, e elas não cultuavam o Deus de Salomão, o Deus do reino de Davi, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Começou a ver deuses, e aí entra aquilo que não outros deuses, de acreditar em outros deuses, mas até o dinheiro, a prostituição, as bebedeiras, as festas, aquilo que o mundo oferece para encher esse vazio que a Salomão mesmo viu. E aí eu levo para a tua vida, eu levo para a minha vida. Quantas vezes tentamos preencher vazios com deuses mundanos, com aqueles prazeres momentâneos? Aquele prazer que o mundo dá, aquele prazer que o mundo te entrega. Quantas vezes eu já fiz isso, você já fez isso? E aí nós nos começamos a cultuar, que nem o dinheiro, que é bom, só que as pessoas deturpam aquilo que está escrito na palavra. Deturpam, porque a questão é eu me preencher desse local que eu sinto um vazio e eu tento preencher com coisas finitas, que isso aqui é finito, isso aqui tem fim, tudo isso aqui tem fim, tudo que está na nossa vida tem fim. O infinito é só com Deus. E foi onde Salomão começou a errar. Começou a criar deuses por conta da influência de tantas mulheres à sua volta e de querer mais reinos e poder dar reinos para cada uma delas e querer conquistar por ele, para ele. E aí começou a ser ganancioso e cobrar mais impostos, e a ganância ela começa a prejudicar o povo de Israel. Ele começa a cobrar impostos elevados, porque quanto mais distante você está de Deus, mais egoísta você fica. Quanto mais distante você está de Deus, mais egoísta você fica, menos você pensa no próximo. Pensa só em si. Só em prejudicar. Você não quer saber, na verdade, se vai prejudicar o outro ou não. Você quer saber que o outro tem que fazer só por você. E tudo tem que ser ao seu benefício. E foi o que aconteceu com Salomão. Ele se perdeu nisso tudo. E ainda assim, Deus tinha os olhos a Salomão. Deus olhava com ternura, com amor. Quantas vezes eu fui Salomão nessa vida? Quantas vezes você foi Salomão nessa vida? E se você está aqui hoje, e eu estou com a graça de Deus aqui hoje, é para eu conseguir não percorrer mais esse caminho de ser morno, de ser inseguro, indeciso na questão daquilo que eu tenho para minha vida, principalmente nessa caminhada de verdade, de vida, nesse caminho que Deus nos coloca, nas promessas que Ele tem, e não deixar de seguir os preceitos, as promessas dEle, as regras, as normas, não ser mais morno, não me tornar vaidoso de fazer por mim, não, mas fazer pelo outro, fazer por vocês, vocês fazerem por aqueles que estão à sua volta, não ser ganancioso de querer mais do que aquilo que Deus dá.
Porque Deus vai te dar muito e dá, Ele dá vida, Ele é Deus da vida. Ele é Deus da vida. Ele é o único que traz um filho a um mistério. Ele é o único que traz a vida àquele que já está morto. É o mesmo Deus de Salomão. É o quanto você acredita que está se aproximando, não está distanciando o teu coração. Salomão sempre coloca muito claro que é o coração dele que se distanciou de Deus. Que é o coração dele quando em trevas, que é o coração dele quando se sentia sozinho, vazio. É o coração, gente, está aqui dentro. Deus está aqui dentro, Deus está aí dentro. Deus está dentro das pessoas que você talvez não goste, ou das pessoas que estão te causando mais dor de cabeça. Deus está lá dentro. Só que, quando eu encontro com o meu Deus aqui, é quando eu consigo fazer você se encontrar com o seu. Na hora que você se encontrar com o seu Deus aí dentro, você se aproximar e não deixar mais esse vazio tomar conta de você, você vai conseguir aproximar, porque as pessoas te observam. Na hora que você aproxima o Deus dela dentro delas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, gente. Nós somos criados imagem e semelhança. Não é à toa. Não é à toa. Então, veja o quanto você vem sendo morno, indeciso, o quanto você está sendo vaidoso com as coisas, o quanto você está sendo ganancioso. E aí essa parte é ser egoísta. Que a tua ganância, ela prejudica as outras pessoas. De você momentaneamente, até não. Mas lá na frente, vai te custar caro. Espero que você não passe por isso. Porque é por isso que você está aqui. Abençoado ou abençoada. Então você pega esse vídeo, envia para quem precisa. Comenta aqui embaixo, comenta que é bom. Léo, tô passando. Léo, foi assim. Léo, já vi essa situação. Deixa as dúvidas, a gente vai tirar. Tá bem? Compartilha, se inscreve. E tenha um ótimo, incrível e abençoado final de semana. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. E sem Deus, gente, nem tenta. Nem tenta. Um beijo.